Então, pessoal, boa noite. Boa noite para vocês de novo. Então, deixa eu só fazer um feedback. É que eu liguei a gravação da aula agora, tá? Quem estiver assistindo aí a aula gravada, a gente conversou um pouquinho antes aí de começar a aula em relação às notas, né? Ah, o pessoal aqui me avisou que as minhas notas não estavam aparecendo para eles. De fato, alguma coisa aconteceu, mas durante o final de semana aí eu vou verificar e até segunda-feira, no final do dia, quero já estar tudo resolvido, a nota de vocês postadinha, bonitinha. Dito isso, vamos para o que temos para hoje. O que nós vamos conversar hoje? Então, eu vou apresentar para vocês a planta baixa da edificação que nós vamos trabalhar. Mas não vou apresentar tudo, eu vou apresentar o pavimento tipo. Então, porque quando a gente faz algum trabalho de algum tipo de instalação, né, a gente tem que ver se a instalação é residencial, é predial, é comercial, se é mista, se é uma residência. Então, cada caso é um caso. Essa é a magia da instalação elétrica, né? A sanitária, idem. A hidrossanitária, idem, né? Então, o que nós vamos fazer? A ideia, geralmente, quando a gente vai partir para algo mais predial, então eu vou focar com vocês aqui a parte mais residencial. Então nós temos basicamente, a gente começa a trabalhar com sistemas como se fosse um pavimento térreo, os pavimentos tipos, alguns casos ático ou cobertura, né? A casa de máquinas e subsolo. Geralmente a gente consegue fazer essas divisões. Então, frente, tudo que a gente aprendeu até agora, desde a primeira aula, então, aquele resgate que eu gosto de fazer, a gente começou desde entendendo o que é eletricidade, para depois, avançando um pouco, a gente viu a parte lá de controle de luz, ou seja, a parte de ligação de interrupção de interruptores. Ligação é simples, paralelo, ou com interruptores simples, interruptores paralelos, interruptores intermediários, que nos permite fazer ligações simples, ligação com three-way ou four-way. Então, semana passada foi uma aula dedicada para tirar dúvidas para quem teve dúvidas, né? Eu abri a semana passada para vocês, foi só para tirar dúvidas. E hoje, então, nós vamos dar prosseguimento fazendo isso. Então, deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela. Só um instantinho, gente. Eu tinha deixado tudo certinho, já abertinho aqui, né? Quando eu comecei a falar, consegui a façanha de fechar tudo. Mas vamos lá. Então tá aqui. Deixa eu compartilhar. Share screen. Então lembrando, pessoal, eu vou disponibilizar esse arquivo de AutoCAD para vocês aqui na versão do AutoCAD 2010. Por que isso? Porque como cada um tem uma versão diferente, então tem alguns que têm acesso à versão 2020, vocês têm acesso, né? Vocês, para quem como alunos, vocês conseguem baixar a versão do estudante, mas por via de qualquer dúvida, qualquer problema, às vezes exigência, que alguns não têm uma máquina que comporte um AutoCAD mais recente, então eu coloco o AutoCAD 2010, que é a versão que qualquer computador mais modesto consegue trabalhar sem problema nenhum. Então, tu vê que até o meu aqui agora tá sacaneando, mas eu acho que é por causa que eu estou fazendo a gravação da aula simultânea, né? Mas tá aí. Então, pessoal, esse aqui é o pavimento tipo. Vocês conseguem enxergar bem a tela aí? Acho que estão enxergando, né? Então, nesse momento aqui, como é que
qual é a leitura que a gente faz aqui. Não sei se nessa altura do campeonato vocês já estão bem espertos, mas só para dar uns... Temos quatro apartamentos por andar. Então a parte central aqui com 2 elevadores. Então temos um corredorzinho aqui entre os apartamentos. Um duto. Esse duto é interessante e importante, né, para a gente poder fazer toda a parte de plumada, a plumada elétrica. E isso aí vai ser tema da aula da semana que vem. Temos aqui uma parte, como é que é, a anti-chama, né, a câmara anti-chama e a escadaria. Então essa é a parte central. E aqui conseguimos ver a divisão bem. Ó, aqui está um apartamento tipo, o segundo, o terceiro e o quarto. Então vamos para esse aqui que já está cotado. Qualquer coisa depois a gente só desliga as cotas, né, habilita. Quem tiver alguma dificuldade com o AutoCAD sempre está à disposição aí para tirar alguma dúvida. Mas vamos lá. Como é que se baseia esse nosso apartamento? Então temos um pequeno corredorzinho aqui de entrada, a parte da cozinha e logo ao lado a área de serviço. A parte central aqui toda a sala de estar. Um segundo corredor que faz ligação com 2 dormitórios. Então esse aqui é um apartamento, uma edificação com 2 dormitórios e o banheiro social aqui. Então basicamente esse é o nosso apartamento tipo aqui. Então podemos dizer assim, classe média ou classe média baixa é o nosso apartamento. Não temos área de sacada. Então não coloquei nenhuma área de sacada aqui. Então é bem simples e bem interessante. A gente consegue fazer um trabalho bem divertido, bem interessante aqui, bem legal, bem bom. O que eu vou exigir de vocês para esse primeiro momento? Nós vamos fazer praticamente o que a gente fez na aula daqui a 15 dias ou 2 semanas passadas, né? Nós vamos fazer a distribuição aqui de pontos de luz, de pontos de interruptor e pontos de tomadas, as TUGs e as TUIs, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Quais são os pontos, quais são as tomadas de uso geral, de uso específico que nós vamos ter? Vai ficar a critério de vocês, desde que respeite alguns critérios que eu vou colocar isso tudo aqui. Eu vou colocar lá no nosso Classroom, vou colocar um textinho explicativo, dizendo o seguinte: eu vou exigir, eu não lembro agora, depois eu estou com o arquivo fechado ali, mas, por exemplo, eu vou exigir um ar-condicionado no dormitório maior, vou exigir uma torneira elétrica aqui na cozinha, e vou exigir ou alguma outra coisa aqui. Então eu vou fazer umas 3 ou 4 exigências de tomada de uso geral. Então são 4 circuitos aí que vocês vão ter que fazer. Por exemplo, eu vou dizer, o banheiro aqui, vamos fazer que o nosso chuveiro seja para 6.000 watts. Beleza? Então, inclusive até já antecipando uma pergunta que sempre me fazem, poderia dizer, professor, eu queria usar gás central aqui para a minha edificação. Como hoje está na moda, tudo seria um ponto de vista interessante, né? Seria uma evolução, beleza. Se vocês conseguirem fazer, até eu deixo aberto caso queiram fazer. Mas, ficaria um pouco distante isso, afastado da minha disciplina, da minha parte da disciplina, que é a parte elétrica. Então, nesse caso, eu vou exigir sim que vocês coloquem uma tomada de uso específico ali para o chuveiro, tá, gente? Então é uma coisa que já estou antecipando aqui para vocês. Então, ar-condicionado para esse quarto maior. Aí vocês podem dizer, então fica a cargo colocar aqui na sala de estar também um outro ar-condicionado, que geralmente é onde o pessoal fica aqui, com a sala. Como é que vai ficar aqui? A televisão vai ficar para o lado de cá, vai ficar para o lado de lá. Isso tudo layout. De como que vocês vão imaginar que
que seja desculpa, o layout que vai ser essa edificação, esse apartamento tipo, fica a critério de vocês. Essa parte aí não vou... Porque lembro lá das primeiras aulas que eu falei com vocês, né, que geralmente a gente conversa com o proprietário ou com o arquiteto para dizer o que ele imaginou em alguns casos, para a gente dizer, não, eu imaginei que nesse lado aqui ficaria o painel para televisão, para receber a parte de telecom, por exemplo, a net, uma net da vida, tem a telefonia, o Wi-Fi, então vejo que um videogame, então precisaria de mais concentração aqui de tomadas de uso geral nesse lado daqui. Ou ao contrário, não, vou colocar para o lado de cá, porque eu sei que a posição do sol nesse edifício, ele está posicionado para lá ou para cá, então o norte fica não necessariamente para cima, porque, bom, aí é uma conversa à parte que não está incluso no nosso entre aspas, contrato aqui de professor-aluno. Então, o que nós vamos... Eu vou deixar bem aberto para vocês isso, né? A cozinha aqui, em questão de temos uma divisória que é a área de serviço, então aqui é questão de mais bom senso, né? A gente imagina que no lado direito, nessa parede, fique a pia. Então, aí para poder colocar a torneira elétrica, colocar um ponto aqui para um forno, um micro-ondas, colocar uma geladeira. Quer dizer, a geladeira pode ficar do lado de cá, pode ficar do lado de lá, tudo bem. Aí vocês vão distribuir os pontos de luz e de tomada e de interruptores também, que é o próximo ponto agora. Por exemplo, estamos chegando aqui entrando no apartamento aqui. Então tem que ter algum ponto aqui dizer, a porta vai abrir para cá ou para cá. Então veja que nem porta eu coloquei. Tá seco esse layout aqui, para dar total liberdade para vocês imaginarem. Mas tudo bem, vocês imaginam, vou colocar então aqui, vou colocar um interruptor aqui, beleza. Qual interruptor e que vai ligar o que? Vou colocar um ponto de luz aqui, né, para poder iluminar esse corredor. E aqui, tá, beleza. Mas vai ser uma tecla só? Ou vai ser duas teclas para poder controlar a sala de estar também? A cozinha também? Ou a cozinha vai estar para cá? Então vejo que a primeira etapa é realmente imaginar como que vai ser esse apartamento. Então, como que vocês gostariam que fosse esse apartamento? Sala de estar. Vai ter toda a parte lá de sanca? Semana passada tive alguns alunos aí que gostaram, fizeram toda uma arte aí colocando mais sancas aqui, ou um gesso, com uns spots de luz, né? Então ficou muito bonito, bem interessante. Ou não, vai ser só uns 3 pontos de luz aqui, bem distribuídos. E como é que vai ser eles vão ser independentes? Ou vão ligar esses dois juntos e um terceiro aqui separado? Então, também são pontos que a gente tem que... A gente não, vocês, né, vão ter que definir. É a primeira definição para começar a parte de elétrica. Quando vocês já recebem, geralmente, como eu falei, né, tem arquiteto envolvido na história, isso aí já vem pronto. Já vem dizendo os móveis, já vem com a planta, né, toda bonita, com os cortes, os perfis, tudo bonito. Isso já meio que nos engessa. Pelo menos eu acho legal assim, porque dá uma habilidade para a gente dar uma pensada aí, baixar um lado arquiteto nosso, que é um lado criativo nosso, para poder ter essa liberdade. Seguindo, então temos aqui o corredorzinho, mesma coisa, também temos que ligar esse corredor. Então vamos colocar um interruptor mais para cá, que permita podemos ligar e desligar esse corredorzinho, a luz desse corredorzinho, bem como ligar e desligar essa sala de estar. Acho que seria uma coisa, talvez, para mim, natural. Vocês podem ter algum pensamento diferente? Tudo bem. Banheiro, se a gente olhar aqui, 2,60 por 1,80, então beleza. Então se a gente olhar lá na 5410, a gente só vai precisar ter um ponto de luz,
um ponto de tomada lá no espelho, né, para poder ligar lá o secador e o barbeador, geralmente, que é o que a gente mais liga no banheiro. O ponto de uso geral pro box. Veja que temos uma janela aqui, então acho que aí aqui não tem muito o que inventar, então vai ficar, o chuveiro vai ficar aqui mesmo, né? Só fica dizendo, mas o chuveiro vai ficar pro lado de lá, vai ficar pro lado de cá, vai ficar pro lado de cá. Então, para a gente poder colocar o ponto de tomada de uso específico. Seguindo, dormitórios. Temos os dois aqui, vamos começar com o menor. Então, o dormitório seria para ambos o que eu vou falar aqui seria legal. A gente tem então um interruptor paralelo. Poder ligar aqui logo na entrada da porta aqui e poder desligar na cabeceira da cama. Então veja que eu estou imaginando que a cama fique para o lado de cá, por causa da janela. Mas vocês podem dizer, não, mas se eu coloco a cama aqui, como é que vai ficar o armário? Vai ficar aqui? Então, de novo, a liberdade é vossa. Esse dormitório, então, temos a mesma coisa. Então, eu recomendaria não colocar também um ponto paralelo. Estou falando recomendaria porque eu não lembro quais são as exigências que eu fiz lá naquele texto. Então, vocês, quando forem a pegar esse arquivo lá no Classroom, eu vou deixar as minhas exigências lá, tá? Eu sei que o ar-condicionado é uma delas. Então, beleza, onde que a gente vai colocar o ar-condicionado? Então, geralmente, é mais eu imagino que seja nesse ponto aqui, né? Porque o lado da janela, pro lado externo, que é mais que a gente vê mais os splitters hoje em dia, né? Poderia ser pro lado de cá? Poderia. Mas a colocação dele não é tão óbvia assim, né? Então essa é a parte da iluminação, tomadas de uso específico, tomadas de uso geral. E para a gente fazer depois vem o que? Então vem toda a parte de passar os eletrodutos. E temos também a parte de quadro de distribuição, que vai ser tema na próxima, acho que já na próxima aula eu já devo entrar nessa parte com vocês. O quadro elétrico, geralmente a gente pensa a gente recomenda duas coisas. Primeiro, o mais possível que fique no centro de carga. Então, o que quer dizer centro de carga? É uma mistura de centro físico, né? Então, se a gente olhar aqui, tentar fazer onde é que fica o centro físico aqui do geométrico? Ficaria nessa região. Então, poderia colocar aqui nessa parede, nesse corredorzinho. Mas muitos podem dizer o seguinte: não, professor, eu já vi muitos colocando aqui já logo na entrada. É verdade. Por quê? Porque daí vem a segunda recomendação. O mais próximo das cargas das maiores cargas. Onde que ficam as maiores cargas? Então, são as tomadas de uso geral. Tomadas de uso específico. Que no caso aqui, a gente estaria falando de chuveiro, sempre é o campeão. Daí nós vamos ter uma torneira elétrica, que vai ser uma das minhas exigências. Aí, em terceiro lugar, vão ficar os dois ar-condicionados. Então aqui, veja que vai ficar extremamente afastado. Por que seria mais próximo, interessante deixar mais próximo deles? Por causa da distância, da queda de tensão. E também porque quanto maior o cabo, em termos de seção, mais caro ele é. Então isso facilita, isso é coisa também de relação custo-benefício. Então no geral, a gente coloca nesse corredorzinho aqui. Aqui, ali ou aqui, tanto faz. E uma coisa que daí não é questão de projeto elétrico, tá? É uma questão que vai para a vida. A gente sempre fala o seguinte: a gente vê o pessoal colocando um quadro de pintura, né, na frente, porque um quadro elétrico o pessoal não acha bonito. Então, daí põe aquilo ali para enfeitar, mas isso não é uma boa por questão de, na hora da emergência, às vezes tá alguém que não conheça ali, tá uma visita,
se acontece alguma coisa, uma criança está levando um choque, ou houve um curto-circuito, eu preciso de ligar na mão, chegou um bombeiro, enfim, alguma coisa desse tipo. Cadê o raio do quadro de distribuição? Então, é recomendado ele estar num local de fácil visualização por esses motivos que eu acabei de citar. Né? Porque na hora da emergência as pessoas perdem a capacidade de raciocínio, o desespero bate, então isso é uma coisa comum da natureza humana, né? Quando a gente bate o desespero, a gente não consegue raciocinar de uma maneira coerente. Então, daí é por isso que é importante ter, tá ali, sai correndo, tá. Daí qual disjuntor eu vou desligar? O que está acontecendo? Na hora, meu amigo, a gente desliga tudo. Mal não vai fazer, né? Então, não sei qual é, tentar adivinhar, daquele circuito ali, não, vai, desliga tudo. E pronto. O problema tende a se resolver. Bom, até agora ninguém fez nenhum comentário, então beleza. Se tiver comentários aí, pessoal, me interrompam ou escrevam e vamos seguir. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um apartamento tipo, tá? Não precisa fazer os 4. Por quê? Porque no geral, vejam que os 4 apartamentos são espelhados. Então, ou a gente faz um e depois a gente apenas usa o espelhamento do AutoCAD e depois só verifica os textos, né? Ou depois a gente, na hora da aprumada, a gente só vai replicando para mostrar para vocês. Então, eu deixei todas as cotas aqui. Por quê? Por causa para a gente poder atender a exigência de número mínimo de tomadas da 5410, que a gente precisa saber da área e do perímetro do ambiente. Então, tendo todas as cotas aqui, vocês conseguem calcular. Embora seja o AutoCAD, né? Então, deixa eu ver aqui se está. Esse aqui acho que está em ordem aqui, tio. Tá, já está em ordem, 1400. Então, esta é a parte legal. Então, vamos, deixa eu recapitular com vocês até agora. Vamos fazer a inserção de pontos de luz, pontos de tomada e pontos de interruptores. Essa é a primeira etapa, vista o lado criativo de vocês. Segunda etapa. Então vamos posicionar o quadro de distribuição. Aqui, enfim, vocês vão posicionar o quadro de distribuição. Terceiro, vamos fazer o lançamento dos eletrodutos. Tem várias tomadas aqui, então posso fazer interligação pela parede. Tem os pontos de luz aqui, posso ligar então os pontos de luz entre si, que eu gosto muito. E para que dia mesmo o trabalho? Eu não falei bem nada para que dia, mas vamos tentar, porque eu até esqueci até quando é a nossa aula, eu tenho que pegar lá o calendário, mas eu quero que no máximo 15 dias a gente já esteja com isso aqui pronto, tá? Em 2 semanas aí estourando. Porque não é uma coisa, essa parte que eu estou falando aqui, ela é tranquilo. Então, para quem fez aqueles exercícios há 2 semanas, vocês vão ver que é tranquilo. A parte mais complicada vai vir um pouquinho depois aí que eu vou falar. Eu esqueci o meu raciocínio. A gente faz o lançamento dos eletrodutos. E depois, então, antes de fazer o lançamento dos fios aqui, dos condutores, aí vem a outra coisa que vocês vão ter que preencher. Deixa eu localizar aqui para... Temos um Excel aqui. Acho que vocês estão vendo, mas deve estar pequeno para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Seguinte. Então eu tenho um exemplozinho aqui, que é para a gente poder fazer a divisão dos circuitos, que é uma parte importante do nosso trabalho. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, isso aqui é um exemplo, tá? Não tem nada a ver com o trabalho de vocês, mas eu vou disponibilizar esse Excel aqui para servir como guia para vocês. Então, o que nós temos aqui? A sala de estar, sala de jantar, cozinha. Então, aqui não é circuito, e sim dependências, os cômodos que nós temos. Então, por exemplo, aqui nós temos a cozinha,
área de serviço 2, área de 3, o corredorzinho aqui 4, outro corredor 5, 6, 7, 8. Nós vamos ter 8 cômodos aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, tem mais que 8. Até porque ó, tem 2 banheiros, esse meu exemplo aqui. Então a gente preenche a área, perímetro. Vamos ver, quantos pontos de luz vai ter esse aqui, 3. Qual é a potência de cada lâmpada? Então a gente lembra que a gente vai colocar 100 watts cada ponto. Então aqui já está 100 watts. Então o total aqui já tem uma formulazinha do Excel que é uma multiplicação simples, né? Então tudo que é ponto de luz aqui, 100 watts. Pronto. Daí vem a diferença aqui de tomada de uso geral e tomada de uso específico. Tomada de uso geral, aí vai exigir vocês voltarem a ler a 5410, quando que eu ponho tomada de 600 e quando que eu ponho tomada de 100. Mas, dando uma relembrada, a gente coloca para áreas úmidas, a gente coloca as 3 primeiras tomadas como 600 VA e a partir da 4ª tomada a gente considera como 100. Então veja aqui a cozinha aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei 5 tomadas na cozinha. Então as 3 primeiras é de 600 e dali para frente é de 100. Então daí dá um total de 2.000. É uma continha, esse aqui vezes 600 e esse aqui vezes 100. Então também é uma fórmula aí bem simples. Então a gente vai distribuindo por cada cômodo. Por exemplo, na sala foi colocado 4 tomadas de uso geral, que deu 400 VA. Aqui 2, 3, enfim, vocês já entenderam a ideia. E a tomada de uso específico, então aqui sim a gente vai distribuindo. Ó, na sala não teve nenhum. Na sala de estar foi colocado um condicionador de ar de 3.000 watts. Na cozinha, ó, um forno elétrico de 2.500, uma torneira de 3.000 e um micro-ondas de 1.000. Área de serviço, tem a máquina de lavar e uma secadora de roupa. E assim vai. Um banheiro, chuveiro de 5.500. E no fim, então temos aqui vai dar uma soma global. Então vai dar toda a carga, quantos watts vai dar isso aqui, que vai ser a carga, total de carga instalada do meu local. Nós vamos depois, na semana que vem, nós vamos falar sobre carga instalada e demanda. É a semana que vem que está previsto falar isso? Acho que é. Feito isso, a gente parte para a segunda abinha aqui do Excel, que é a divisão de circuitos. Aí sim, aqui começa a brincadeira. Então vocês vão dividindo, deixa eu dar um zoom que está pequenininho aqui. Aí. Nós vamos dividir aqui por quantos circuitos, quantos forem necessários. Tá? Não existe um limite mínimo nem máximo. Então, como é que foi feito para esse exemplo aqui? Ó? Então, eu coloquei um circuito para tomada de uso geral, que vai ser lá da cozinha. Um segundo, de uso geral para área de serviço. Um terceiro, que é para os banheiros. Um quarto, o quarto circuito, que vai ficar para tomada de uso geral do corredor, dos 2 quartos do escritório. Juntei tudo. Não é legal, mas esse exemplo aqui. O quinto é de uso específico. Ó. Então, temos aqui 14 de uso específico. E os 2 últimos aqui para iluminação. Então eu dividi meio a meio, metade para iluminação e outra metade também. E tem um terceiro, um último aqui, provavelmente foi esquecimento, daí a gente já foi adicionado depois. Uma tomada aí que faltou para a sala de jantar. Temos que respeitar algumas coisas aqui. Principalmente, tomada de uso geral, nós temos um limite de 10 amperes. Então aqui em Santa Catarina, nossa tensão é 220 volts. Então 220 vezes 10, para potência P igual a V vezes I, 220 vezes 10 dá 2.200. Então nosso limite para a tomada de uso geral é de 2.200 watts. Então veja que nenhum deles eu extrapolei esse limite. Se porventura houver
houver esse extrapolamento, nós temos que dividir em 2 circuitos, tá? Que não é nada difícil. Então vocês vão verificando isso, vão trocando, colocando. Aqui é outra brincadeira de preenchimento de tabela. Uma vez que vocês estiverem satisfeitos com isso, nós vamos para essa terceira abinha aqui, chamado Plan 1. Eu deveria dar um nome aqui, mas tudo bem, o nome da aba não importa. Então o que nós vamos fazer? Vocês basicamente vão pegar o quadrinho antigo, aqui ó, nesse caso foram 17 circuitos. Então nós vamos pegar esses 17 circuitos e replicar aqui nesse quadro. Então vocês vão ter que, conforme foi lá, vão ter que colocar aqui, foi 10? Beleza, então a gente apaga os últimos aqui. Ah não, foi mais, foram 21 circuitos. Então vocês vão ter que adicionar os outros circuitos. Tranquilo. Aqui então, aí vai um pouquinho de Excel. De novo, alguém tiver alguma dúvida, entre em contato aí comigo. Então veja que nós temos aqui, ó, potência em watts. Então veja que até tem é uma fórmula que vai resgatar do que tem aqui. Ele busca aqui. Potência em watts, potência em VA. Então, qual é a diferença de um, qual é a diferença do outro? Eu já expliquei. Se porventura tiver alguma dúvida, eu explico de novo depois. Qual é o fator de potência daquele circuito? Isso, no final, a gente dá aqui qual é a potência então em watts, que é a mistura disso aqui. Ele faz toda a continha disso aqui e veja, 3.000 watts é 3.000 watts, 768 watts, 768 watts. 2.000 VA com fator de potência de 0,9 me deu 2.222 watts. Beleza. Qual é a tensão do local? Então, estamos fazendo um projeto aqui em Santa Catarina, para Florianópolis, 220 volts, de ponta a ponta. Por que isso? Por que tem esse 220 aqui? Porque se porventura a gente tivesse algum local que fosse trifásico. Ah não, eu vou ter uma tomadinha trifásica, então a tensão vai ser 380 volts. Mas, para o nosso apartamento tipo, vai ser tudo 220 volts. Por que eu enfatizei apartamento tipo? Porque depois, quando a gente partir para prumada, então nós temos vocês viram ali que nós temos elevadores. Então o elevador é trifásico, é ligação trifásica. Nós vamos conversar semana que vem sobre eles. Aí vem aquela aulinha de fazer todo o cálculo de corrente. Então, que é essa parte aqui. Quantos condutores carregados nós vamos ter no circuito? 2, fase neutro. Não é trifásico, então beleza. Tipo de isolação do meu condutor: é PVC, é EPR, é HIPR, é XLPE? No caso aqui, a gente geralmente, na grande maioria dos casos, a gente usa o PVC para dentro da residência. Então, como é um apartamento tipo e o nosso condomínio, nossa edificação é residencial, então aqui para dentro dos apartamentos tipo é tudo PVC. Tipo de instalação: ah, professor, não lembro mais disso aqui. Beleza, a gente resgata lá nas minhas aulas anteriores o que é esse tipo de instalação. É por onde os eletrodutos são instalados. E o tipo de eletroduto: ah, é um eletroduto embutido na parede? Ele é embutido numa parede de alvenaria? Ele é no teto? Ele é a céu aberto? Ele é numa canaleta? A canaleta é aberta? Ela é fechada? Ela é lateral? É horizontal? É vertical? Então cada tipo de instalação vai nos fornecer um código. Então, para esse caso aqui, para esse exemplo que eu estou apresentando para vocês aqui, 100% foi eletroduto embutido em alvenaria. Então, que isso nos dá um tipo de B1 de instalação. Estou seguindo o nariz. Alguém perguntou alguma coisa? Não. Então, próximo tópico. Qual é a corrente que nós temos? Então veja que já está até calculado aqui com fórmula do Excel, mas é a corrente normal usando a lei de Ohm. Potência dividido por tensão. Isso nos dá a corrente.
Então essa é a corrente do circuito. Mas vocês lembram lá que nós temos que fazer, nós vamos ter que fazer uma corrente corrigida. O que é a corrente corrigida? Que nós temos que ver fatores que influenciam no circuito. E nós temos que observar dois fatores, principalmente. Quais são? Correção de temperatura, onde é que é feita essa instalação? Vai ser feito lá no Nordeste, que é quente pra caramba, considerado para o nosso padrão, ou vai ser feito lá no Rio Grande do Sul, que é muito frio, considerado o nosso padrão de novo, né? Não, vai ser aqui em Florianópolis, que hoje a média no nosso ambiente aqui vai ser 30 graus. Até inclusive tá aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Ambiente 30 graus. Isso vai nos dar um fator de correção de temperatura. Aí, quem resgatar a aula ou escutar ou lembrar, vai dizer, professor, mas você falou que eu consideraria 35 graus aqui, porque nós estamos passando aí por um período de El Niño, Laninha, então já é comum Florianópolis ter um verão aí de 35 graus. Perfeito. E se vocês considerarem isso, é melhor ainda, porque vocês estão tendo um cuidado melhor com a edificação de vocês. Então isso aqui vai cair para 0, agora esqueci, 0,8 ou 0,98, esqueci qual é o fator aqui para isso aqui. Beleza, isso significa que vocês estão sendo mais conservadores ainda. Então significa que por uma eventual sobrecarga, o projeto de vocês garante melhor aguentar uma sobrecorrente. Então, beleza, a gente pode colocar 35 graus aqui e corrigir aqui. Show! E aqui vem o grande vilão para esse momento, que é o fator de agrupamento. Lá no meu slide eu coloquei como FCNC, fator de correção de número de circuitos. Aqui está como FCA, que é fator de correção por agrupamento. É a mesma coisa, tá? É só questão de terminologias. Então, a gente tem que considerar quantos circuitos vai estar passando no mesmo trecho do eletroduto, no pior caso. Então, eu considerei 3 circuitos, ou 4. Então, vocês vão lá na tabela e olhar. Para 3 circuitos, o fator é 0,7. Para 4 é 0,6. Beleza. Então, vocês só vão preenchendo aqui. E vejam que aqui, então, de novo, já tem até uma fórmula prontinha aqui para ajudar vocês, mas nada mais é que a corrente que a gente calculou, a corrente de circuito, dividido pela multiplicação desses fatores. Então veja que a gente tem que considerar aqui de 10 amperes, que seria o que no normal passaria pelo circuito, a gente tem que considerar que está passando 14 amperes. Por que isso? Por causa que a gente tem duas opções. Ou a gente diminui a capacidade de corrente dos condutores, imaginando isso, que naquele ambiente calorento lá dentro do eletroduto, e mais outros circuitos ali influenciando por causa dos campos eletromagnéticos. Então a gente diz, significa que um condutor, ao invés de ele aguentar 24 amperes, ele aguenta menos. Ou usa esse critério que é o que eu apresento para vocês, que eu digo, não, a gente considera que ao invés de 10 amperes, então está passando 14 amperes. Beleza. Então a gente tem que ver um cabo, um condutor, que aguente pelo menos esse valor aqui. Tá? Até aqui, deixa eu ver, tem alguma pergunta ali no chat? Não. Então tá, seguindo então. Aqui então o que você vai fazer? Beleza, a gente descobriu todos os condutores, então a gente vai lá na tabela de ampacidade da 5410, ou vocês vão na tabela de capacidade de condução de corrente de algum fabricante de condutor. Lembro que eu deixei disponibilizado 2 lá para vocês, mas indo na 5410 já está de bom tamanho. Inclusive eu até separei para vocês. Está lá na aula que a gente falou de condutores elétricos, não lembro qual é o número da aula agora, mas já está bem separadinho lá para vocês. Então vocês vão olhar e depois,
para essa temperatura, para esse tipo de instalação aqui, para 2 condutores carregados, então o fio de 1,5 dá conta do recado. Então a gente preenche aqui, 1,5. Para esse aqui, ó, fio de 1 milímetro já aguenta. Para esse circuito, meio milímetro já dá conta. Para esse, já precisa ser 2,5. Então, veja que eu estou usando apenas um critério, que é o critério da ampacidade, ou critério de capacidade de condução de corrente. Mas, eu falei para vocês que nós temos três critérios para avaliar. Então, nós vamos... A gente terminou de preencher essa tabelinha aqui. Beleza, chegamos para esses condutores aqui. Então, marcamos, deixamos quietinho. Então, veja que é o método 1, a corrente de projeto. O que a gente faz? Descemos aqui e vamos para o método de queda de tensão, que é o segundo método. Então, vocês vão replicar, vocês vão colocar os mesmos 17 aqui. Nesse caso foi 17, então vocês vão replicar os 17. Aqui eu excluí do 1 ao 4 aqui, só para a gente poder enxergar, comparar em cima e embaixo aqui, tá? Mas vocês têm que colocar todos os circuitos. E vamos ver aqui, por exemplo, no circuito 5, qual foi a corrente que deu? Então, vamos lá, circuito 5, a gente pega essa corrente corrigida, tá? Já fizemos todos os cálculos, aqui, deu 13 ponto... Opa, aqui está errado. Temos que pegar essa aqui. Temos que pegar circuito 5. Temos que pegar o 19,48. Meu exemplo aqui já está errado. Então, igual. Tem que ser igual a esse aqui. Pronto, corrigido. Daí a gente... Então veja que já está até por fórmula, como vocês perceberam aí, né? Queda de tensão. Qual é o limite de queda de tensão admissível? Então, na 5410 vocês vão ver lá que a gente tem uma queda de tensão máxima permitida aí para, em alguns casos que variam de 5 a 7%. Mas 5 a 7% do ponto de entrada. Então, lembrando, o que é o ponto de entrada? É lá no medidor. Então significa que do medidor até a ponta da tomada, a diferença de tensão, de queda de tensão, tem que estar no máximo em 5%. Então significa que se tem 220 chegando lá no ponto de entrada, na tomadinha ali a gente tem que ter no máximo de 220 menos 5%. Então isso dá quanto? Então isso vai dar 220 vezes 0,95. Então tem que estar no máximo 210 volts na tomada. Se tiver um valor menor que esse, já tem algum problema. Então tá. Mas por que eu coloquei 2%? Porque, como eu falei, os 5% é do início até o fim. Então a gente considera de praxe aí ter queda de tensão do medidor do apartamento até o final como 2%. E os outros 3%, dá para fechar 5%, aí sim do medidor até para trás. A tensão continua sendo os 220. E aqui, ó, essas três coluninhas seguintes aqui, pé direito, altura de tomada e distância do quadro até a tomada, a gente tem que fazer um cálculo. Aí é no AutoCAD, geralmente é melhor. A gente imagina aqui, deixa eu só fazer até aqui, e vou colocar uma tomadinha aqui. Pronto, coloquei um quadrado e um círculo só para vocês entenderem os pontos que eu estou falando. Então a gente tem que ver quanto que deu da distância daqui até aqui. Só que não é simplesmente eu dar um DI aqui de distância e daqui até aqui dizer, ó, deu, olhando aqui embaixo, deu 4,88 metros. Não. Aí tem que ser a quantidade o trecho
do circuito, quantos metros de fio teve de condutor daqui até aqui. Ou seja, esse quadro de distribuição está mais ou menos a 1,5 m de altura. Então ele tem que subir até o teto, até a laje. Daí por isso que é importante saber quanto que é o pé direito, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui está 2,80. Então de 1,5 m até 2,80 deu 1,30 m. Daí vocês vão ver, 1,30 m. Beleza. Daí daqui ele veio para esse ponto de luz, por exemplo, e do ponto de luz veio para cá. Então tá. Propriedades. Então, ó, já temos 1,30 m mais 2,90 mais 3. Então dá 4,30 m mais 2 metros, 6,30 m. Então cheguei a 6,30 m e ainda tem que descer até essa tomada. Se for uma tomada média de 1,20 m, então 1,20 m até chegar no teto lá, então dá mais 2,60 m, né? E agora eu me perdi a conta. Mas vocês entenderam a ideia. Então vocês têm que ver certinho quanto que de fio, quanto que de condutor deu aqui, considerando que ele tem que subir até a laje, percorrendo a laje e descendo até a tomada. Se for, por exemplo, uma tomada baixa, que é 30 centímetros, ou 20 centímetros do piso acabado, desculpa, então daí tem que descer praticamente 2,60 m ainda de fio. Então tudo isso vocês têm que calcular para inserir aqui, ó. E aí com isso ele faz todo o cálculo já baseado nisso. E a partir disso vocês vão olhar lá na tabela também, dizendo, para essa queda aqui, qual é a seção do condutor que permite. Mas vejam que deu tudo 1,5 m. Por quê? Porque quem lembra lá da minha aula falou que eu falei que a queda de tensão só é influenciada quando temos mais aí de 20, 30 metros de condutor, 40 metros, ou às vezes até mais. Então daí ou seja, para esse método aqui, para apartamento tipo, vocês vão ter mais o trabalho de preencher até aqui, e o resultado final você já sabe qual é. Então, fechou. Certo, gente? Até aqui, então, esse é o segundo. Mas eu falei que eram 3 métodos, né? O terceiro método é questão de critério de curto-circuito. Então, é um método aí que nós não vamos trabalhar de imediato. Então, vocês podem ignorar esse terceiro método. Tanto é que, daí nós vamos aqui para baixo, ó. Vamos usar um resumo. O que é o resumo? É pegar o seguinte: circuito 1. Qual é o mínimo que a norma exige? Lembrando, um circuito de iluminação, o mínimo é 1,5 mm. É de tomada de uso geral, é 2,5 mm. É de tomada de uso específico, 2,5 mm também. Então, vamos olhar aqui, ó. Então, ó, circuito 1, 2,5 mm. Então significa, se vocês lembrarem lá que a gente fez a divisão aqui, ó, até o circuito 14, ó, era uso geral ou uso específico. 15 e 16 é iluminação e o último uso geral. Então, ó, de 1 até 15 temos um erro aqui. Era de 1 até 14. De 1 até 14 é 1,5. Ó, veja que já tem umas coisas bagunçadas. Isso é... Que legal, vou passar um exemplo para vocês que todo errado. Não vou não. Vamos corrigir isso agora. De 1 até 14 é de tomada de uso geral. O 14 é de iluminação, então a norma exige mínimo de 1,5. O 15 também 1,5. E o 16, que é uso geral, é 2,5. Pronto, preenchemos. 15 e 16. 15 e 16, que é 2,5. Agora sim. E 17 e 2,5. Então, beleza. Vimos o mínimo da norma. Já sabemos qual é, então não precisamos nem olhar. Método 1.
Qual é o método 1? É esse de cima aqui. Então vocês vão pegar essa turminha aqui, que a gente calculou, e colocamos aqui. Método 2 está aqui. Então é tudo 1,5 também. E finalmente vamos aqui dizendo qual é o fio então que nós vamos utilizar de fato. Qual é a seção do condutor para o circuito que a gente dividiu. Então está aqui. Então para o circuito 1 a gente pega sempre qual é o maior desses três. Ó, o maior desses três foi 2,5. O maior desses três, o maior dos três, o maior dos três. Aqui ó, chuveiro. A norma diz que o mínimo é 2,5. Pelo método lá da capacidade de corrente deu 6. E pela queda de tensão deu 1,5. Então o maior dos três é o 6. Então vamos usar o fio 6. Então, beleza. Basicamente até também, se vocês olharem aqui, ó, já está até com fórmula. Então não é tão ruim assim. Aqui eu vou salvar como. Deixa eu salvar aqui para vocês. 2022. Ui, pastinha de provas, ó. Ui, ui, ui. Projeto. Uia. Quadro de cargas. Esse aqui não foi o Jean. Esse aqui sou eu. Então tá aqui. Tá salvo. Já tá corrigido aqui os erros. E por fim, esse último aqui, gente, é uma tabela em resumo que vai nos ajudar. A gente pode, inclusive, depois a gente pegar isso aqui e colocar no nosso diagrama unifilar que nós vamos apresentar. Veja aqui, ó, estamos os 17 circuitos com a tensão, potência de iluminação, potência de uso geral, potência de uso específico, não, desculpa, o contrário, potência de uso específico, potência de uso geral, qual foi a corrente de projeto, né? Depois o condutor que a gente viu qual é o condutor de terra. Então aí a gente tem que localizar lá temos que ler a norma. A norma diz o seguinte, que para o condutor de terra, isso eu já expliquei, que até um certo valor, que é 16 milímetros, o fio terra, o condutor terra, segue o mesmo valor do condutor de fase. Então, nesse caso, como nós não temos nenhum valor ultrapassando 16 milímetros, então o condutor terra é exatamente igual aqui. Ó, 2,5, 2,5. Temos um fio 4 aqui, fio 6 é 6, 1,5, 1,5, 2,5, 2,5. Então ele segue igual. Daí depois aqui o disjuntor. Então qual é o cálculo, qual é o disjuntor que nós vamos precisar? Então vocês vão pegar o lado do disjuntor e vão observar. É um disjuntor de 10, é um disjuntor de... Então vocês podem pesquisar quais são os valores comerciais existentes. 10, 15, 20, 32, 35, 40, 42, 54 e vão olhando aí para poder preencher aqui. E fase, nesse caso aqui, esse eu não vou exigir que vocês preencham, tá? Porque é o seguinte, é algo que ainda não foi comentado com vocês. Quando a gente passa um certo valor aqui de potência instalada, nesse caso temos 42 mil watts instalados aqui, ou 42 kW, que foi a carga instalada desse edifício aqui. Quando a gente passa de 45, nós temos que a nossa instalação é bifásica, ou seja, é uma instalação que chegam 2 fases mais o neutro, então há 3 fios. Se nós temos duas fases, nós temos que fazer um balanceamento. O que é isso? Divisão dos circuitos, para que na soma aqui temos a fase A e fase B, ou fase 1 e fase 2, ou fase R e fase S. Aí depende de cada região do Brasil tem a sua nomenclatura. Mas aí teria que fazer divisão. Por exemplo, aqui temos 2 chuveiros aqui que são os mais comilões aqui. Então já é meio óbvio que a gente passa esse numa fase aqui na fase R e esse na fase S. E o restante a gente vai dividindo de tal forma que
a soma de fase para cada circuito fique o mais próximo da igualdade entre eles. É muito difícil conseguir isso, mas aí, como eu falei, o mais próximo que for possível. Mas eu não vou exigir isso de vocês. Então, essa parte aqui está ok. Até aqui, gente, alguma dúvida? Bom, enquanto vocês põem ali no chatzinho se tem alguma dúvida ou não, deixa qual é a próxima parte. Então, vocês vão ter que fazer toda aquela parte que a gente falou lá de colocação de pontos, distribuição de eletrodutos. Daí depois vocês vêm para o Excel para fazer essa divisão de essa divisão de circuitos. Agora vem a terceira parte, que é voltar para cá e fazer aquela divisão de circuitos. Então agora vocês vão ter que, entre aspas, passar o fio. Então vocês vão sair aqui do circuito daqui, todos os 17 circuitos vão sair aqui do quadro de distribuição e vão vendo, um vem para cá, um vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Então vão fazendo a distribuição. Quais são os comentários para esse ponto? Observar qual é essa divisão, né? Às vezes vocês vão ter dificuldade em passar, vocês vão chegar a alguma conclusão que eu fiz uma divisão de circuito aqui que não ficou legal, e se eu fizer tal jeito? Tudo bem, vocês refazem a divisão de circuitos, voltam para o Excel, corrigem o que tem para corrigir, voltam para cá e fazem passar. Então isso é uma coisa comum, tá, gente? Então não desanimeis se for o caso de vocês. Então vocês vão passar algumas recomendações, não, fugiu agora. É algo tipo recomendação, mas é outra palavra, que é o seguinte: sempre o circuito sai uma única vez do eletroduto, do quadro de distribuição. Por exemplo, o circuito 3, que vai ser iluminação, por exemplo. Vai iluminar esse dormitório e essa sala de estar. Daí você sai com o circuito 3 para vir para cá, e depois sai com o circuito 3 para vir para cá. Não, gente. Vocês vão ter que sair para cá e daqui vir para cá. Ou o contrário. Daqui vem para cá e daqui vai para lá. Então, todos os circuitos saem uma única vez do quadro de distribuição. Esse é um alerta. Alerta, a palavra. Isso aqui para vocês, né? Outra, os maiores circuitos. Então, tentem ver aqui o mais direto possível, né? Se for, por exemplo, daqui para o chuveiro ou daqui para o ar-condicionado, se vocês conseguirem isso, show. Às vezes daqui para a tomada, por exemplo, para a torneira elétrica, já fica mais difícil. Porque vai ter aqui os pontos de luz, né? Então, evitem, o próximo alerta, evitem o máximo ter cruzamento de eletrodutos, principalmente eletrodutos da laje. Então, quanto menos, o bom mesmo é zero cruzamento de eletrodutos, tá? O máximo mesmo, assim, estourando, é um cruzamento. E olhe lá. Outro alerta. Tome cuidado com o número de condutores por eletroduto. Lembrem lá que procurem no máximo, ou ao máximo, quer dizer, passar 9 circuitos por eletroduto. Procurem ao máximo. Isso não é uma proibição. Dizer, passei 10, 11, mas depois vocês vão ter que fazer o cálculo do eletroduto. Daí vocês vão ter que colocar eletroduto de 1 polegada, de 1 polegada e meia, o que já fica ruim para a laje, né? Mas tudo bem. Aí já é um outro ponto. Outra recomendação. Se possível, não é recomendação, isso é se possível, vocês colocarem, por exemplo, os layers aqui. Isso também não é uma obrigação. Mas como é que a gente faz a divisão de layers aqui? Tem gente que faz um layer para circuitos, um layer para eletrodutos, um layer para ponto de luz e um layer para ponto de tomada. Já tem gente que gosta de fazer um layer um layer por circuito. Então, por exemplo, ali deu 17 circuitos ali, faz 17 layers. Por que isso? Porque facilita, às vezes, fazer uma correção de erros. Vocês desligam todos os outros circuitos e ficam focados só no circuito que vocês vão olhar. Tudo bem. Isso é uma particularidade também. Tem gente que nem divide de layers.
às vezes não tem familiaridade com o AutoCAD e vai tudo num só e seja o que Deus quiser. Tudo bem. Isso não faz parte do critério de correção. Não faz parte dos critérios. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem uma última coisa. Uma vez que está tudo prontinho, daí vem o perfume, que é o seguinte. Aqui, daí vocês vão colocar uma folha aqui e vão colocar, até inclusive já tem um exemplozinho aqui, ó, com carimbo. Então vai ser uma folha A3, A2, A1, A0. Então, colocar legendas aqui. Então veja que já tem um ponto aqui. Eu coloquei um viewpoint aqui. Então fica à vontade aqui para vocês colocar qual a escala. Ó. Está numa escala de 1 para 50. Não, vou colocar só o apartamento. Então a gente consegue colocar aqui um. Ó, consigo colocar 1 para 20 aqui para ficar. Ó, só arruma aqui o viewport para ficar poligonal. Então deixa eu, já que nesse caso eu coloquei só um quadrado, então deixa eu voltar para 1 para 50 aqui para não ficar. Pronto. Tá 1 para 50 aqui. Então daí observem se o tamanho do texto aqui está condizente com esse texto aqui. Façam anotações. Coloque aqui referências, legendas, notas técnicas que for possível. E por aí vai. Então, e aqui, por exemplo, um pouco mais ok. Então, ó, revisão 00, 0A, 0B. Vai ter, no caso aqui, tudo bem, vai ser uma revisão única, vocês vão ter uma única entrega para mim. E beleza, entregou. Proprietário. Quem é o proprietário? Responsável. Pode até colocar eu como proprietário, ou eu e o Vinícius. Responsável técnico, vocês. Projeto também. Projeto de instalações, nesse caso aqui, elétrica. Não vai ser do sanitário, né? Vai ser só elétrico para esse momento. Aí o desenho, vocês, cliente, eu e o Vinícius, identificação do projeto, códigos, se quiser, não precisa, folha 1 de 1, é só. Então, como eu falei, essa é uma parte mais perfumaria, mas para vocês já terem um ambiente, estar em ambientes num projeto de verdade, né? Até aqui, gente. Então, com isso eu finalizo o trabalho, a apresentação do trabalho que vocês vão ter que entregar para mim. Então, assim, já deixa eu até colocar esse arquivo aqui, na verdade, porque, como eu falei para vocês, a gravação da aula eu sempre demoro um pouquinho aí, questão de processamento, YouTube e por aí vai, mas os arquivos a gente já coloca agora. Então, deixa eu até... Já vamos entrar aqui no Classroom. Qual é a senha? Tá. Tá aqui o meu celular, qualquer coisa, se alguém quiser mandar WhatsApp, mas acho que todo mundo já tem, né? Instalações. Então vamos lá. Atividade. Peraí. Antes de colocar aqui, vamos salvar esse modelinho aqui então. Apartamento tipo, versão 2010.
Oh. Apartamento tipo. Quadro de cargas. Deixa eu pegar agora aqui as exigências. Deixa eu ver onde é que está aqui que eu salvei. Então vamos lá. O aluno deverá nesse momento selecionar um dos apartamentos. Como eu falei, não precisa ser necessariamente aquele, né? Para posicionar os pontos de luz. Posicionar os interruptores. Deverão existir tomadas simples e paralelas, preferencialmente paralelas nos quartos. Então vejo que preferencialmente, então não estou brigando. Interruptor intermediário é opcional também. Posicionar a tomada de uso geral. Posicionar as tomadas de uso específico. Colocar os condutores para a instalação elétrica. Primeiramente deverão posicionar o quadro geral, foi o que a gente falou. Dica, foi o que eu falei com vocês também, né? Só que tá faltando aqui não. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, até tá nos meus textos aqui, até lembrei. Alguém tem algum problema aí para usar o AutoCAD? Alguém não tem AutoCAD? Aí já se manifesta aí para verificar. Então, vamos lá. Deixa eu dar um enter aqui. Deverão ser instalados por exigência do cliente, né? Chuveiro elétrico de 6.500 watts, torneira elétrica na cozinha de 3.000 watts, condicionador de ar no maior quarto de 12.000 BTUs, e vou inventar uma agora só para sacanear vocês. Aqui onde eu tô colocando aqui esse círculozinho aí vermelho. Então, onde é que, ó, bem no final do corredor aqui, ó, na parede que faz frente aqui com o banheiro. Frente não, que é o poço aqui do banheiro.
Eu quero colocar 2 pontos de tomadas. Pronto, 2 pontos tomados porque eu quero ligar minha Alexa naquele canto e um carregador de celular. Então, beleza. Vai lá para instalações elétricas, para todos os alunos. Vou deixar sem data de entrega, tá? Mas daí depois eu confirmo com vocês certinho durante a semana. Unido Unite. O trabalho está criado. Pronto. Então, gente, deixa eu ver. Agora vocês têm acesso já ao trabalho. Você já tem o DWG, você já tem o Excel. Então, o que nós vamos ficar combinados então? De minha parte, para a semana que vem já, que eu vejo se já segunda eu já resolvo isso para vocês. Eu vou ficar devendo a gravação da aula. Ou seja, se você está vendo a gravação, então já resolvi essa. Verificar a nota de vocês ali, porque, o que aconteceu, né? Porque a minha parte ali não foi. E ver aqui a parte da entrega da data aqui desse trabalho, porque eu tenho que ver certinho até que não sei porque eu esqueci agora como é que está o nosso calendário. Então são essas 3 coisinhas aí que eu vou ver com vocês. Segunda-feira eu já mato. Por parte de vocês, então vocês já tem o trabalho, já tem os arquivos necessários para começar ele, vocês já tem todas as apostilas, todo o material ali nos slides, já está atualizado, não estou devendo nada nessa parte aí. Então vocês já podem, agora eu terminando de falar aqui, vocês já podem começar. Então não tenho mais nada para apresentar hoje. Então, inclusive, qualquer coisa vocês já estão dispensados. Não, deixa eu só fazer chamada, né? Vocês já vão estar dispensados. E vou ficar aqui aguardando aí, se porventura todo mundo for embora, vou ficar aguardando mais uns 10, 15 minutinhos. E a gente encerra a noite, tá? Então só deixa eu abrir a chamada aqui. Deixa eu pagar aqui o compartilhamento. Só vamos ver aqui. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Aquela outra planta que o senhor tinha encaminhado, ela precisa ser entregue também? Ou no caso é só esse trabalho que a gente precisa enviar para o senhor? Não, é só esse trabalho. O outro que eu tinha passado era só exercício. Tá, beleza. Obrigado. Eu já estou quase chegando no sistema aqui para fazer o diário aqui. A gente já chamadinha. Então vamos lá. A Aline tá. Não, a Aline não veio hoje. A gente estava aqui. Tava aí? Beleza. O Antônio também tava. O Bernardo tá aí. Cleiton. O Cleiton não veio hoje. A Eduarda não apareceu. A Eduarda já tá ficando numa situação crítica aqui de faltas. O Eric tá aí. Gabriel hoje não veio. A Juliana está presente. O Luiz não. O Rodrigo tá aí. E nenhuma das duas Vanessas vieram hoje. Só tem eu de Rodrigo, professor Henrique? O Rodrigo eu dei presença. Mas é só um Rodrigo que tem na turma ou tem 2? Não, só tem um. Na minha chamada só tem um. Tá, beleza. E é o outro, não é você. Sacanagem. Beleza, gente. Então já fiz a chamadinha aqui. Então, quem já entendeu e quiser, já fique à vontade para poder fazer o AutoCAD aí, fazer a atividade em casa. Já estão em casa, na verdade, né? Eu vou ficar só para tirar alguma dúvida, porque não vou, agora até o final da noite, não vou passar mais nada, tá?
Então, para quem quiser estar dispensado, uma boa noite aí e até na semana que vem. Beleza, valeu, professor. Boa noite aí. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Semana que vem. Bom final de semana.